Destaques da Matriz Energética Mato-Grossense dá um pontapé no nosso workshop para mostrar exatamente um panorama atual de como está a nossa matriz energética, como o Mato Grosso produz e como o Mato Grosso demanda energia. Então, a matriz energética e a questão energética em si está dentro de um contexto dos recursos energéticos, que são as fontes energéticas disponíveis no planeta em que vivemos, né? É a proporção do potencial e do consumo de energia que nos dará o formato de o que nós podemos produzir e do que nós podemos consumir em termos de energia. Nesta pirâmide, vocês podem perceber aqui, não sei se está muito claro aqui, mas podem perceber que, proporcionalmente, nós temos energia solar, urânio, carvão mineral, gás natural e petróleo como as maiores fontes disponíveis na Terra. A hidráulica é esse azulzinho aqui, pequena parte, e a eólica aqui. E a fotossíntese das plantas está aqui. Então vejam bem que a energia solar é a nossa grande fonte de energia. Então a questão é um desafio, como diz o professor Ronei Guzmão. Nós não precisamos inventar fontes de energia, mas viabilizar padrões energéticos que maximizem a energia concentrada e diminuam a degradação energética. Essa é a premissa básica das matrizes energéticas. Nós temos que conciliar produção de energia e consumo energético eficiente. Bom, a matriz energética é um documento fundamental ao planejamento de médio e longo prazo do setor energético de uma região. Essa região pode ser um país, um estado ou um conglomerado de municípios, pode ser uma bacia hidrográfica. Essa matriz energética ela pode reunir um grupo de municípios próximos, uma região um polo de municípios. É um estudo que se alinha com a economia, utilizando modelos técnico-econômicos, como nós vemos aqui. Este gráfico é um resultado feito pelo NIEP em 2010, onde nós levantamos variáveis de consumo energético e variáveis do crescimento do PIB de Mato Grosso. E nós obtivemos, com dados de 2004 a 2014, crescimentos do consumo energético de 4,6% ao ano e de 6,6% ao ano para o PIB. E esses resultados bateram quase que exatamente com o que nós obtivemos no balanço energético de 2015. Então, esse é o papel da matriz energética, é conciliar crescimento econômico e crescimento da demanda energética. É evidente que aí há uma correlação que nunca pode ser exata, mas nós podemos ter muita aproximação nesses cálculos. Para isso, nós temos que usar cenários macroeconômicos, cenários de eficiência energética, fazendo exercício de projeção de longo prazo. Então, nós temos aí uma matriz que é parte de um conjunto de documentos que consolidam os estudos sobre a expansão da oferta e da demanda de energia. Ainda, nesse documento de matriz, potenciais energéticos são definidos, programas e políticas energéticas também são definidos num documento de uma matriz energética. Dados atuais da matriz energética de Mato Grosso apontam um indicador bastante importante, é o consumo final de energia total em Mato Grosso. Esclarecemos aqui que este dado em tonelada equivalente de petróleo é a unidade internacional das matrizes energéticas.
é o que se usa para comparar internacionalmente o consumo e a produção de energia entre os países. É a tonelada equivalente de petróleo, que vem lá de 1960, quando o petróleo tornou-se aí a grande riqueza da humanidade, né? Então, nós temos a tonelada equivalente de petróleo como a unidade fundamental da matriz energética. Entre 2009 e 2014, Mato Grosso apontou um crescimento de consumo de 45%, um crescimento bastante substancial na sua demanda energética, passando de 3,5 milhões de TEP para 5 milhões de TEP consumidos. Outros indicadores importantes é a evolução da oferta interna de energia por PIB e por população em Mato Grosso. A oferta interna por PIB, para cada R$1.000 de PIB, nós temos pouco mais de meio barril equivalente de petróleo para produzir esses R$1.000 de PIB. E para cada habitante, nós temos 1,8 toneladas equivalentes de petróleo de oferta interna de energia para cada habitante de Mato Grosso. Aqui nós temos uma equivalência para o Brasil, nós temos 12 barris equivalentes de petróleo em Mato Grosso para cada habitante e o Brasil para 11. E para vocês terem uma ideia, 49 barris equivalentes de petróleo por habitante nos Estados Unidos. Então nós estamos bastante aquém dos países desenvolvidos. A oferta interna de energia para cada habitante é muito abaixo daquilo que nós necessitamos para as demandas do dia a dia. E entre outros indicadores, a evolução da oferta interna de energéticos em Mato Grosso aponta que, em 2014, nós ofertamos 2 vezes mais derivados do petróleo do que hidráulica e eletricidade. É este indicador aqui. Parece que não está muito claro aí, não está dando para ver direito, né? Mas aqui é 0,0395 e 0,0659, é o dobro aqui de derivados de petróleo para a eletricidade. Então, nós percebemos que a população de Mato Grosso tem uma oferta maior de derivados de petróleo do que de fontes renováveis. Mas, para todo efeito, nós temos uma produção de energia elétrica, ao longo desses 11 anos, de 2004 a 2014, na média, 6 vezes maior para a produção de energia por fontes renováveis do que por fontes não renováveis. Isso é um ganho para Mato Grosso. A produção de energia elétrica, nesse caso, ela é muito sustentável. Esta parte amarela aqui, que é a geração por fontes não renováveis, é devida à nossa termoelétrica a gás natural e algumas termoelétricas a diesel que ainda existem aí no interior do estado. Em termos de produção de energia primária, que são aquelas fontes disponíveis na natureza, né, hidráulica, lenha, caldo de cana e os produtos da cana são as que são produzidas em Mato Grosso. Então nós concluímos que Mato Grosso produz 100% de energia renovável. Essas fontes primárias, incluindo o biodiesel, são resíduos de madeira, casca de arroz e agora capim-elefante. E mais recentemente nós temos aí produção de milho, né, para produzir etanol principalmente. Em relação a 2009, nós podemos perceber aqui alguns avanços, por exemplo, na produção de energia hidráulica, que cresceu pouca coisa, mas cresceu. A lenha vem diminuindo gradativamente, passando de quase 10% para 7%. E o biodiesel, que passou de 11% para 13,6% em 2014. Mesmo sabendo que nós temos aí uma capacidade instalada para a produção de biodiesel muito maior do que a que nós vimos produzindo ultimamente. Então, entre 2009 e 2014, nós tivemos uma queda na produção de biomassa da cana e lenha
e um aumento na produção de energia hidráulica e biodiesel. Nesse caso, então, Mato Grosso produz 100% de energia renovável. Aqui nós temos aqui a evolução da produção de energia primária. Nós podemos perceber que de 2004 a 2014 a energia hidráulica avançou, 27% em 2014 representam a energia hidráulica, e podemos perceber que os produtos da cana lideram a produção de energia primária em Mato Grosso com mais de 50%. E depois o biodiesel vem em seguida com 13%, quase 14%. Aqui nós podemos perceber o avanço do biodiesel entre 2007 e 2014 de 62% ao ano. E da energia hidráulica com 9,6% ao ano, devido aí à implementação de grandes usinas, né, no Rio Teles Pires, por exemplo, em Aripuanã, e das PCHs em grande número no estado. Em termos de produção de eletricidade, carvão vegetal e de etanol hidratado e anidro, e ainda de outras fontes, nós temos esse quadro aqui, que representa 66% da eletricidade produzida em 2014, e ainda os produtos da cana, representados pelo etanol, quase 33% de toda a produção de energia secundária em Mato Grosso. E o consumo final de energia por setor da economia, nós percebemos aqui que o nosso gargalo aqui no setor transportes consome quase 50% daqueles 5 milhões de TEP que nós falamos no início. É o grande consumidor de energia no estado, é o setor transportes. Por quê? Baseado aqui nos derivados de petróleo. Nós importamos muitos derivados de petróleo e é o setor de transporte quem carrega todo esse óleo diesel. É esse óleo diesel quem está, entre aspas, sujando a nossa matriz de consumo. Então, eles são responsáveis por quase 50%. Seguido aí do setor agropecuário, que nos últimos anos, com a mecanização da lavoura, aumentou e chegando a 15% do nosso consumo energético, já respondendo aí em grande parte aí na evolução da nossa matriz. Seguida do setor industrial com 12,6%. Aqui nós podemos perceber, para o nosso caso aqui, que nós vamos discutir aqui da suinocultura, que o setor agropecuário precisa de outras fontes, precisa de fontes renováveis. E o que nós estamos discutindo aqui é o uso de biogás, o uso de biometano no setor agropecuário. Então, este setor agropecuário, em Mato Grosso, ele consumiu essencialmente óleo diesel, eletricidade e lenha nesta proporção. Nós podemos perceber aqui que o óleo diesel está num patamar bastante elevado no setor agropecuário devido à mecanização da lavoura. E a eletricidade, com a automação também na produção, nós temos um consumo crescente no campo. E a lenha vem gradativamente decrescendo no setor agropecuário. A estrutura do consumo final, segundo a natureza da fonte, isto é, devido aos energéticos consumidos, aqui nós temos bem claro que os derivados de petróleo somam quase 60% do nosso consumo. Óleo diesel, óleo combustível, gasolina, GLP, querosene, coque de petróleo, né, utilizado nos fornos de cimento, seguido aí da proporção de derivados de biomassa, em quase 28%. Lenha, bagaço de cana, carvão e o etanol e o biodiesel. Em seguida, as outras fontes secundárias aqui e primárias, resíduo de madeira, casca de arroz, moinha de carvão vegetal, que é importado, utilizado também na indústria, e o gás natural, 0,1% numa pequena proporção. É esta outra questão aí que Mato Grosso ainda sofre, que é o nosso caso do gasoduto, muito debatido e muito combatido aí na questão de só a termoelétrica consumir gás natural e o setor transportes e a indústria praticamente não consumirem nada de
gás natural aqui, como nós percebemos aqui, num percentual muito pequeno. Então, aqui nós podemos perceber que a aleatoriedade do consumo de gás natural na indústria e no transporte. É muito irregular esse consumo em Mato Grosso, particularmente aqui somente na região de Cuiabá e Várzea Grande. E os derivados de petróleo liderando todo o consumo energético em Mato Grosso, seguido da biomassa e a eletricidade. Bom, com todo esse quadro, nós somos extremamente dependentes dos derivados de petróleo. Nós podemos perceber aqui que esta dependência externa de derivados e de gás natural vem caindo de 39% para 34%. A nossa produção de energia, na proporção, cresce a 4,9% ao ano, e a nossa demanda cresce 4,2%, quase pau a pau. Somente que essa proporção não especifica aí o consumo setorial. O setor transportes cresce muito além disso. Então, nós temos aí uma desproporção entre a dependência. Então, a grande demanda de óleo diesel é quem faz essa proporção aqui ficar bastante elevada em 34%, embora ela esteja diminuindo gradativamente. Mas muito mais pela produção de energia hidráulica do que propriamente pela importação de derivados de petróleo. Na produção de biomassa, nós temos um quadro bastante interessante. Aqui, com a produção e o consumo final por fontes, nós temos uma produção de bagaço de cana e o que nós consumimos de bagaço de cana. Então, nós temos aqui um excedente que não é utilizado, e isso nós vamos ver ali na frente. E uma grande produção de caldo de cana, o que nos dá uma folga aí para produzir etanol e açúcar, né? Dependendo do mercado, nós vamos produzir um ou outro. E a lenha, o que nós produzimos, praticamente nós consumimos. E aqui, que não aparece praticamente, por causa do valor, 10.700 toneladas equivalentes de petróleo, são os resíduos de madeira e casca de arroz que são utilizados, são queimados em fornos e caldeiras na indústria. E neste outro gráfico aqui, nós temos o consumo final energético por setor desses energéticos da biomassa, resíduos de madeira, lenha, caldo de cana e o bagaço de cana. Vocês podem notar aqui que a transformação, aqui são as usinas sucroalcooleiras. Aqui é onde se transforma para fazer etanol, é o caldo de cana. É muita coisa aqui de caldo de cana para fazer etanol. E o setor agropecuário aqui, nós temos a utilização da lenha e muito pouco aqui, que não aparece aqui, de resíduos. E o setor residencial também aparece a lenha. No industrial, nós temos o bagaço de cana, quase numa proporção de metade aqui, de bagaço de cana com lenha. Mais ou menos. E no setor energético, nós queimamos o bagaço de cana para produzir eletricidade. É o que acontece em algumas usinas de álcool e açúcar no estado. Em termos de produção de biodiesel, nós temos um quadro aqui até 2014, que mostra uma evolução bastante significativa. Nós atingimos, em 2014, 18% da produção nacional, ainda muito abaixo daquilo que nós podemos produzir. E já em 2015, nós tínhamos 21,5% da produção nacional, uma expansão de 38% em relação a 2014. E em 2016, nós tivemos uma retração novamente na produção de biodiesel, de 3,2%, fazendo aí Mato Grosso produzir
cerca de 22% da produção nacional. Nós temos que destacar aqui que há uma grande defasagem aí na utilização de materiais graxos para a produção de biodiesel no Estado. Ao que parece, em termos logísticos, não está resolvida essa questão, né? Em termos regulatórios, em termos de política pública, há incentivos para a produção do biodiesel, mas ela deve ser mais incentivada, né? No aspecto regulatório, nós sabemos que há a proporção de inserção de 7% no óleo diesel, o que não está sendo muito bem aceito pelo setor. Os produtores de biodiesel, eles mostram a atual situação e querem aumentar essa proporção de biodiesel no combustível fóssil. Bom, a matriz energética, como foi mostrado no início, ela mostra o potencial energético existente numa região. Em Mato Grosso, nós temos um potencial energético hidráulico em números de 2014, nesta faixa. Nós temos um potencial de 21 mil megawatts. E utilizamos praticamente cerca de 15%. Esse é o potencial que nós utilizamos. 15% é muito pouco. Ocorre que em Mato Grosso nós temos 3 biomas, não é isso? E esses 3 biomas requerem estudos detalhados. São 3 biomas sensíveis, né? E nós não temos facilmente usinas que são, digamos, liberadas para construção e operação da noite para o dia, digamos assim. Então, esse potencial ele é um pouco mais retraído em termos de utilização. Por estágio, então, nós temos aqui, em inventário, por exemplo, nós temos metade do nosso potencial. E apenas 5% em construção. Em operação, os 15% do total de 21 mil megawatts. Então, há um potencial ainda a explorar, mas, evidentemente, a explorar de forma sustentável, como está na moda dizer. O potencial energético da biomassa produzida em Mato Grosso, um dos principais é o bagaço de cana, né? O derivado da cana, nós temos aqui aproximadamente 24% do bagaço de cana não é aproveitado em Mato Grosso. Lembrando que Mato Grosso é o 6º produtor nacional de cana-de-açúcar. Então, todo este verde claro aqui é a energia aproveitada nas usinas. E este remanescente aqui é o que não é aproveitado. E nós temos esse potencial aqui, que equivaleria na produção anual a mais ou menos uma usina hidrelétrica de Manso, para vocês terem uma ideia. Em termos de produção de pontas e palhas de cana, nós temos aqui em toneladas, em 2014, nós tivemos quase 2 milhões de toneladas de palhas e pontas de cana, de um total de produção de 17 milhões de cana-de-açúcar, o que nos daria, se aproveitasse 25% desse total de palhas e pontas de cana, de 458 mil toneladas. Isso produziria muita energia térmica em fornos e caldeiras, ou produziria eletricidade adequadamente em pequenas centrais de geração distribuída. E isso, evidentemente, que nós temos que avaliar a logística dessas usinas para aproveitamento dessas pontas e palhas de cana. Em termos de resíduos de madeira, considerando que 11 milhões de metros cúbicos de madeira em tora, segundo dados da SEMA em 2015, nós produzimos 6 milhões e 600 mil toneladas de resíduo, o que daria
aproximadamente 2.200.000 toneladas equivalente de petróleo. É um potencial gigantesco que nós temos em termos de resíduos de madeira. Não podemos deixar esses resíduos amontoados aí em municípios como passivo ambiental e nada a ser feito. Então, esses resíduos nós temos como potencial a ser aproveitado da melhor maneira e dar uma destinação final, tanto para fins energéticos como para outros fins, na agropecuária, na lavoura. Aí há outros fins a serem estudados, mas, como potencial energético, ele é bastante interessante. E nós não temos praticamente. Hoje, Mato Grosso teria 2 usinas no norte do estado, em Aripuanã, Cotriguaçu, se não me engano, utilizando resíduos de madeira. O problema é a logística. A usina parou porque acabaram os resíduos. Os resíduos amontoados ao lado da usina, a usina parou porque simplesmente passou o tempo e não houve mais reposição de resíduos. Isso é um fato a ser estudado com relação à logística de utilização dos resíduos de madeira. Casca de arroz também é uma outra situação a ser estudada, embora vários municípios do estado já produzem, já têm a cultura do arroz, mas nós temos aí uma produção de resíduos da ordem de 115.000 toneladas de casca de arroz, produzindo aí 34 milhões de TEP, de tonelada equivalente de petróleo, metade de uma usina hidrelétrica de Manso, por exemplo. E aqui, para ilustrar, mas não é um estudo ainda definitivo, mas é uma experimentação, o potencial de resíduos agrícolas em Mato Grosso, que foi um estudo feito entre a Universidade Federal de Mato Grosso, a Universidade Estadual de Campinas e a EPE, nós levantamos a quantidade de resíduos que poderiam produzir estas culturas, e mais 8 culturas, na verdade. E aqui estão as principais: soja, milho, mandioca e algodão, que poderiam produzir este potencial de resíduos. 82 milhões de toneladas nós teríamos de resíduos em Mato Grosso para serem consumidos para fins energéticos. Isso, evidentemente, ainda demanda estudos mais detalhados, mais aprofundados, para nós obtermos detalhes sobre essa questão. Este é um estudo da Biogás, que nós obtivemos recentemente, que nos dá aqui potencial de biogás na indústria de Mato Grosso, na indústria de alimentos, com quase 400 milhões de metros cúbicos por ano, no setor sucroenergético 1 bilhão de metros cúbicos, e no setor de saneamento 85 milhões de metros cúbicos, aqui como fração orgânica de resíduos sólidos urbanos e de esgoto já coletados. Alternativas de eletricidade em Mato Grosso. Hoje a situação é 75% da nossa eletricidade é produzida por energia hidráulica, quase 20% pelo gás natural. Era uma vez o gás natural, né, porque a nossa termoelétrica parou de operar, graças à ação da Petrobras aí, com o governo da Bolívia e o gás natural. Depois o bagaço de cana, o óleo diesel e o capim-elefante, aqui no sul do estado, para um total de 15.000 gigawatt-hora produzido em 2014. E as perspectivas de avanço, nós temos aqui bagaço de cana, como nós vimos, pontas e palhas de cana, resíduos de madeira, casca de arroz e os resíduos agrícolas. O potencial de energia solar, nós percebemos aqui que para cada metro quadrado do território de Mato Grosso, nós podemos produzir 5.700 watt-hora. Nós temos aqui pessoal que trabalha com fotovoltaico, o Emerson está aqui, estou vendo ele aqui. Ele sabe muito bem esse dado aqui e trabalha com isso, né?
um potencial enorme aqui de energia solar que nós temos no estado. E, para encerrar, as emissões de gases de efeito estufa, que é uma nossa avaliação que se faz na matriz energética. Nós temos combustíveis fósseis e biocombustíveis. Nós percebemos aqui que, em 2004, nós tínhamos uma situação de 4.800.000 toneladas de CO2 emitidos, e, já em 2014, nós aumentamos em quase 50% as emissões de CO2. Uma situação bastante desagradável, mas, enfim, essa é a nossa economia. Bastante interessante este dado aqui, que só em combustíveis fósseis nós aumentamos, em 11 anos, 50% as emissões. Em termos de biocombustíveis, 15%. De 2.000, passamos para 3.300. Era isso que eu tinha para mostrar rapidamente, um panorama da matriz. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Qualquer dúvida, nós estamos prontos para tirar. Obrigado. Obrigado, o professor Ivo. Naturalmente, ele trabalhou aqui de forma bem resumida, que nós já conhecemos, aquilo que ele buscou apresentar aqui. Sabemos da sua competência nessa matéria. E fica aqui, então, já aberto para as perguntas. E alguém me ajuda aqui no microfone. Use o microfone para as perguntas. E, professor Ivo, pode responder ou aqui ou aqui. Bom dia, doutor Rogério, coordenador do curso lá da Univale. Parabéns, doutor Ivo, pela apresentação. Obrigado. O Mato Grosso tem um potencial enorme. A apresentação que foi feita, principalmente cana-de-açúcar, tem um potencial enorme para a geração de energia. Um grande limitante do Mato Grosso sempre foi a logística, né? E pelo jeito vai continuar sendo, né? Além disso, a gente não pode esquecer que tem um zoneamento em relação à colocação de usina, né, dentro do estado. Foi feito pela Embrapa. Doutora Renata, eu acho que o deputado tem que dar uma olhada boa em relação a isso, porque engessa muito o Mato Grosso em relação a essa geração de energia na base de cana-de-açúcar. Em relação ao gás natural, eu queria saber qual a ideia de vocês, qual vai ser a limitação para isso, a utilização desse gás natural. No caso o resíduo, né, de suíno, que é o tema do workshop. Professor, bom, o gás natural, ele deve ter, além da aplicação na usina termoelétrica, que já está construída e ela foi necessária no seu tempo, né? E ela é necessária, ela não é mais uma usina, digamos, sazonal, ela já entra na base do sistema elétrico interligado. O insumo gás natural para Mato Grosso, hoje ele é fundamental. Além dessa utilização para produzir eletricidade, ele deve ter outros fins. Nós temos hoje um distrito industrial dependente de derivados de petróleo. GLP, por exemplo. E o GLP, todos nós sabemos que tem custos altíssimos. Tem custo de transporte, tem custo os impostos cobrados, né? O GLP, ele é produzido em refinarias e trazido para Mato Grosso a custos elevados. Nós não podemos estar competindo hoje com outros energéticos que não seja o gás natural. Essa é a necessidade, é fazer política para o gás natural de forma que ele seja um concorrente natural do GLP.
um concorrente do óleo combustível, um concorrente até mesmo da eletricidade. Para nossas residências, Cuiabá não tem 1 metro de rede pública para gás. Me aponte 1 metro de rede pública para gás. Não existe. Essa seria uma solução, por exemplo, para os edifícios residenciais, para aquecimento de água, para cocção, nossos fogões residenciais. Essa seria uma grande solução. Não precisaríamos de transporte de cilindros no meio da cidade. Nós evitaríamos custos com transporte dentro da cidade. Enfim, há uma gama de soluções que não estão sendo aplicadas em termos de gás natural. Ontem, conversando ainda com o professor Mauro Berni e o professor Everton Carvalho, da ABIDES, da Associação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável, que esteve na Bolívia, inclusive, vendo essa questão do gás natural. E aí, Leôncio, já lembro aqui da nossa próxima audiência pública sobre o gás natural para Mato Grosso, que nós pretendemos fazer, ver a aplicabilidade e uma massificação do uso do gás natural. Nós lembramos a questão da inserção do gás, do biogás e do biometano na rede, no gasoduto, junto ao gás natural. Não é isso, Mauro? Então, nós temos algumas soluções interessantes para que sejam feitas. A ZPE de Cáceres, por exemplo, vai precisar do gás natural. Vai precisar de concorrentes de outros combustíveis. Quiçá não precise levar GLP até Cáceres, na quantidade que é levada hoje, para as indústrias que vão lá se aportar. Talvez o óleo combustível que é queimado em caldeiras em Cáceres seja substituído pelo gás natural que já está lá antes de chegar a Cuiabá. Está muito mais próximo da fonte, lá de onde vem, da Bolívia, lá de São José, onde deriva o gasoduto lateral Cuiabá, de onde deriva do gasbol. Essa é a visão que nós temos, essa é a solução que nós queremos dar. É um substituto eficiente. É um substituto contumaz para a indústria, para o comércio e para as residências. Bom dia. Me chamo Gabriel Vinícius, faço administração na FEIX. Eu gostaria de saber que você falou do biocombustível através do milho. Mas você sabe se é algum projeto, algum negócio para a utilização da mamona? Para fazer esse combustível também, combustível limpo e renovável? Já que ela é um produto que tem em todo canto, né? Mamona dá em qualquer lugar. É verdade. E a mamona, ela já produziu, sim, biodiesel na região do norte do estado. Só que esse projeto, ele parou. Foi financiado pela Eletronorte na década de 2000, final da década de 2000. E ele foi interrompido, o projeto, por questões de custo, que acabou que o óleo diesel, vejam bem, olha só, o óleo diesel acabou ficando mais barato lá para queimar nos motores a combustão do que propriamente o biodiesel feito com mamona. Mas hoje, projeto com a mamona não existe. Nós estamos, sim, preparando um projeto com palma de óleo, juntamente com a Embrapa Agro Silvopastoril de Sinop. Nós temos um convênio já firmado e nós vamos produzir biodiesel com palma de óleo. Professor, parabéns pela sua apresentação. Obrigado. Eu sou o professor Carlos Gondim, eu sou da FAMEV, atualmente FAAS, Faculdade de Agronomia e Zootecnia,
Me interessa muito o tema porque nós temos uma problemática ambiental a ser resolvida. E me interessa muito o biometano e o biogás. Porque esse recurso já está disponível, nós não estamos a utilizá-lo de forma razoavelmente, minimamente adequada. Vejo um problema na logística de interligação desse ramal de produção, de transporte desse biometano até o ramal do gasoduto Bolívia-Brasil. Não vejo viabilidade econômica nisso aí. Por outro lado, eu vejo uma facilidade muito grande da conversão desse biometano em energia elétrica e disponibilização da rede. E intercâmbio, porque a rede logística já está pronta. E, por outro lado, nós sabemos também que é indispensável para o ramo da suinocultura, Custódio, a questão ambiental. Isso. E ao convertermos dejeto suíno em biogás, nós ganhamos muito na questão ambiental. Sim. Então, esse é o foco principal, é um foco que nós temos que agredir de forma massiva. E é por esse viés que agrediu fortemente Itaipu Binacional, pensando em preservação, inclusive, do lago, das condições de água do lago para ser usado nas turbinas. Então, foi esse o viés inicial, introdutório, de Itaipu Binacional, quando ela pensou em geração de energia a partir de dejeto suíno. Então, eu acho que o viés nosso da suinocultura é importantíssimo, porque ele não só gerará uma energia limpa, mas ele preservará o meio ambiente a partir da conversão desse dejeto em energia renovável, e ele está disponível. E nós temos projetos hoje que são projetos de destaque não só nacional, mas são de destaque mundial. Então, eu acho que esse viés da bioenergia a partir do dejeto é realmente uma coisa que deve ser bastante estudada. E eu me coloco à disposição para contribuir no que for possível na interligação. Muito bem. Obrigado. Muito bom. Ok, obrigado, viu, professor?